Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Desejo excelentes estudos para vocês. Seguimos aqui no nosso ensino remoto diante aí das circunstâncias. Espero que quando você estiver assistindo essa aula a gente já esteja um pouco mais perto da normalidade. Mas mesmo assim, pessoal, enquanto persistir a, a curva acentuada, fiquem em casa, evitem risco para vocês, para aquelas pessoas que vocês querem bem, beleza? Mesmo assim, peço que vocês tragam o máximo de empenho de vocês para a nossa disciplina, para as disciplinas dos outros colegas que vocês também cursam, no intuito que a gente possa manter uma rotina e sairmos mais fortalecidos, sairmos com a sanidade mental diante de uma circunstância que, acredito eu, praticamente ninguém estava preparado para viver. Mas estamos juntos, vamos superar tudo isso. Pessoal, o tema de hoje é um tema particularmente gostoso para mim. Eu já escrevi um capítulo de livro. Confesso a vocês que eu estava praticamente no semestre que vocês estão. Eu estava no 6º, 7º semestre do meu curso de Direito quando escrevi esse capítulo de livro. E de lá para cá, sim, eu teria escrito de maneiras distintas, mas permanece válido e eu vou compartilhar com vocês esse artigo como fonte de estudo lá no Unileão Virtual. Acredito que está numa linguagem muito acessível, bem fácil, é de um colega para colega de vocês. E é um tema também que eu tenho alguma afinidade pelo direito civil ser uma das minhas bases, ser onde eu tenho um pouco mais de contato, um pouco mais de confiança para transmitir esse conteúdo para vocês. Então, tema de hoje, responsabilidade civil pelo dano ambiental. A gente ainda está na Lei 6938. A partir da semana que vem, a gente muda de lei, vamos para a Lei dos Crimes Ambientais, mas a gente ainda está na Lei 6938. Professor, por que separou o slide? Pessoal, separei o slide só por uma questão didática. É um tema bem específico, é um tema que tem sido bastante cobrado em provas e concursos, é um tema do dia a dia da advocacia, então acredito que vale a pena a gente estudar apartado da Lei 6938, apesar de que, como eu já estou chamando a atenção de vocês, a nossa base legal continua sendo ela, 6938, lá de 81, vocês já acompanharam comigo nas aulas passadas. Estou aprendendo a colocar os cards, se ainda não coloquei, vão me desculpando, mas nossa base praticamente é o artigo 14, ok? Ah, William, tem embasamento constitucional também? Tem. Lembrem do parágrafo 3º da Constituição, que a gente passou bastante tempo ainda em sala de aula presencial discutindo a respeito desse dispositivo. Lembrem que nós temos que aquele que cometer ilícito, dano ao meio ambiente, pessoa física ou jurídica, responderá penal e administrativamente, independente do dever de reparar os danos. Guardem como está escrito, reparar, porque vai fazer todo sentido aquilo que a gente vai falar daqui a pouco. Tudo bem? E o artigo 14, que vai inaugurar para a gente uma regrinha prevista no Código Civil só em 2002, mas que já tinha no nosso ordenamento de maneira doutrinária, que veio lá para o Código de Defesa do Consumidor, mas só em 91, que é a famosa responsabilidade civil objetiva. Não está lembrado da responsabilidade civil? Pessoal, deixa eu recapitular, confio nos nossos colegas da faculdade, sei que provavelmente vocês já viram o assunto, já têm memória sobre ele, mas não custa nada, porque sempre que a gente for falar de responsabilidade civil, nós precisamos trabalhar com 4 elementos, 3 essenciais, sempre. E hoje chamado pela doutrina, inclusive pelo professor Pablo Stolz e nossos professores Flávio e Fernanda Tartucci, ou Fernando Flávia Tartucci, melhor dizendo, vão nos dar essa ideia. Também Carlos Roberto Gonçalves vai falar a mesma coisa. 3 essenciais e um acidental, William? Vocês vão entender. Olha, responsabilidade civil geral, também chamada de responsabilidade civil subjetiva, tem 4 elementos obrigatórios. Mas, desde o final ali
do século XIX, já se inicia a discussão sobre a possibilidade de responsabilidade civil, de responsabilizar aquele infrator, aquele que causou dano, mesmo sem a existência da culpa. Então, a culpa passou a ser chamada de acidental. Mas vamos por partes. Pessoal, primeira coisa, para que a gente possa falar em responsabilidade civil no nosso país, que não faz o menor sentido falar em responsabilidade sem ele, é o dano. Então, a primeira coisa, eu tenho que ter um dano. E se eu quero uma aplicação, uma sanção civil a esse dano, eu tenho que demonstrá-lo. Eu tenho que provar a sua existência. Então, até já falei para vocês, na questão ambiental é mais complicado a gente provar esse dano. Muitas vezes ele está acontecendo e a gente ainda nem entendeu, nem sabe que ele está acontecendo. Então, mas a primeira coisa que a gente tem que falar é do dano. Sim, professor, mas responsabilidade, dano, o que é essa responsabilidade? Pessoal, responsabilidade, quando a gente está falando em responsabilidade no direito, eu estou falando em assumir as consequências de alguma coisa. Ser responsável no direito é assumir as consequências dos nossos atos. Pode ser uma responsabilidade positiva, eu posso ser premiado por alguma coisa que eu fiz dentro da lei. Os maiores exemplos estão ali no direito tributário. Então, olha, se eu declarei o imposto de renda, está tudo certo, eu declarei um pouco antes dos outros, eu posso receber uma restituição. Ok. Se eu paguei a mais, eu posso receber de volta. Beleza. Então, se eu quiser pagar o IPVA antes de todo mundo, eu consigo um desconto ali de 5%. É uma consequência de algo favorável para o governo. Ok. Então, é uma responsabilidade tributária positiva. Mas vocês vão ver, tem responsabilidade civil, penal, administrativa, tributária, eleitoral. Praticamente quantos direitos nós pudermos pensar, existirá o tema responsabilidade. Basicamente, as consequências dos nossos atos. No direito penal, nós temos um tipo penal previsto em lei. Então, matar alguém, pena 6 a 20 anos. A responsabilidade penal será consequência de você ter desempenhado um ato tido como criminoso. A responsabilidade administrativa, basicamente, se você cumpre uma série de protocolos que estão previstos em lei, o poder público está vinculado àquela lei, tem que lhe dar a famosa licença. A gente abordou isso. Ok. Se você quer pedir uma autorização, ele vai olhar não mais de uma maneira vinculada, mais discricionária, se vale a pena ou não, mas você cumpriu uma série de atos. Você pode ser beneficiado com aquilo que você está pleiteando. Mas, se você faz um ilícito administrativo, você pode ter, por exemplo, uma multa, você pode ter seu estabelecimento fechado. Ok. No direito civil, especificamente, pessoal, os artigos 186 e 187, junto com 927 do Código Civil, vão nos informar que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, ato ilícito, artigos 186 e 187, causar dano a outrem, tem o dever de indenizar. Beleza. Essa é a regra que nós temos no caput do 927, consagrando a dita teoria da responsabilidade civil subjetiva que eu já suscitei para vocês na aula de hoje. Ok. E os artigos 186 e 187? 187 vai falar do abuso de direito e o 186, que é o mais clássico, vai dizer que aquele que, por conduta sua, comissivo ou omissivo, imprudente ou negligente, causar dano a outro, comete ato ilícito. Então, olha, ato ilícito para o direito civil é causar dano a alguém. E é por isso que eu digo a vocês que sem o dano não há que se falar em responsabilidade civil. Ok? Eu posso falar de qualquer outra, mas da civil, não. Beleza. Dito isso, pessoal, nossa doutrina civilista vai dividir o dano em basicamente duas grandes categorias. A nossa Constituição dividiu em 3. Ok. Dano chamado material, que é o mais clássico. Você tem uma coisa, um objeto. Esse objeto ele foi prejudicado, ok? E aí você quer a reparação dessa coisa.
Bateram no seu carro, você quer seu carro consertado. Quebraram o seu muro, você quer um muro reconstruído. Quebraram o seu celular, furtaram o seu celular, você quer um celular novo, quer o celular funcionando. Então, houve um dano material na sua categoria emergente. Mas o dano material também, pessoal, pode ser o famoso dano patrimonial dos lucros cessantes. O que é isso, professor? Então, imagine que o cidadão trabalha com veículo, é o exemplo mais clássico. Caio, taxista, trabalha com seu veículo e Tício bateu no seu veículo. Caio, taxista, vai demorar alguns dias sem poder trabalhar por conta do dano causado por Tício. E aí, professor? Caio tem direito a alguma coisa a mais do que o carro consertado? Sim. Então, se ele tinha uma justa expectativa, uma justa certeza de que estaria trabalhando, estando trabalhando, ele tem uma média ali de quanto ele receberia, ele pode pleitear em juízo uma indenização pelos chamados lucros cessantes. Aquilo que de fato você deixa de ganhar. Tenham cuidado, pessoal, não vou aprofundar nosso tema aqui, mas existe também a teoria da perda de uma chance. Cuidado, porque na perda de uma chance você não tem um direito praticamente certo. Você tem uma expectativa de direito. E durante muito tempo as doutrinas e a jurisprudência civilista se negavam a reconhecer a indenização por uma expectativa de direito. Pelo lucro cessante, não. Cuidado para não confundir. É isso que eu quero que vocês não façam. Não confundam lucros cessantes com a teoria da perda de uma chance. Recentemente, o caso emblemático é inclusive contra aquele programa de televisão que ficou famoso, o Show do Milhão, no qual não existia uma resposta correta para a pergunta na tela e a pessoa processou a televisão onde era transmitido o programa e ele recebeu do Poder Judiciário 1/4 do que ele teria, o prêmio total que ele teria direito se tivesse acertado, porque sim, ninguém garante que ele ia acertar se a resposta estivesse lá. Ele escolheu parar, não responder a pergunta de 1 milhão, porque não sabia a resposta. Depois ficou provado que não existia uma resposta certa, e ele pleiteou, recebeu os outros 500 mil. O Poder Judiciário brasileiro disse, não, 500 mil você não tem direito, mas de fato você teria direito a 1/4, porque eram 4 alternativas desse valor, e acabou dando a ela. Então, só estou pedindo a vocês, por favor, se não lembram, voltem aos livros de responsabilidade civil e façam a distinção do lucro cessante, que é algo que já está incorporado a um justo direito, com a expectativa de uma chance, que é uma expectativa de direito, mas que pode vir a não se concretizar. Beleza. Depois, pessoal, surgiu na doutrina mundial aí o chamado dano moral. E o que é um dano moral, professor? Dano moral seria um dano a um direito não corpóreo, por assim dizer. Faz parte do seu patrimônio, mas ele não tem uma existência física. E aí seria algo, via de regra, relacionado aos chamados direitos personalíssimos, o direito à intimidade, o direito à honra, o direito a uma imagem que você constrói de si próprio perante a sociedade. Então, seus direitos autorais seria algo, não sobre um prisma pecuniário, mas de outro lado, seria algo ali que representaria os danos morais, basicamente ligado ali à psique humana. Beleza. Então, esse dano moral, ele também já existe na doutrina há bastante tempo e foi incorporado pelo Código Civil 2002 e também pela Constituição de 88. A inovação da Constituição de 88 mesmo é ter trazido essa categoria chamada de danos estéticos, que são danos à imagem. Pessoal, eu me filio à doutrina que vai dizer que esse dano estético ele vai subdividir em 2 tipos de imagem. Uma imagem física sua, do seu corpo, sei lá, vamos imaginar aquela modelo que sofreu um acidente porque o motorista estava alcoolizado e bateu no carro dela.
ok, então ela tem o direito ali a uma cirurgia plástica para tentar reparar o seu rosto, etc e tal. Enquanto ela estiver fazendo essas cirurgias, os contratos que ela vier a perder seriam lucros cessantes, tudo bem, é material, mas aquele dano à imagem dela, aquele receio de nunca mais voltar a ser o que era antes, aquele sofrimento psicológico, seria o dano à imagem que ela tem de si, uma imagem não corpórea, mas uma imagem também importante para o seu patrimônio jurídico. Então, nesse sentido, quando se falar em dano estético, saiba, é uma categoria que a Constituição criou, existe positivamente no nosso ordenamento jurídico, mas essa imagem a gente pode acabar dividindo em uma imagem material, a imagem física, e uma imagem social, aquela forma como as pessoas lhe enxergam, se é uma pessoa honesta, se é uma pessoa caridosa, se é uma pessoa de bons costumes. Então essa seria uma imagem material. Algo muito próximo ali de uma honra, mas também olhando para a maneira como nós nos enxergamos na sociedade onde nós estamos. Pessoal, passamos aí dos 15 minutos, vou encerrando o primeiro bloco, bebe uma água, estica as costas e volta rápido.